Muito bem, pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso curso. E hoje a gente vai abordar o processo de abolição da escravatura no Brasil, que é um episódio histórico extremamente relevante, extremamente significante, processo muito importante que nos ajuda a compreender de que maneira que ocorreu o processo gradual de emancipação dos cativos no Brasil. Bem, interessante nós termos em mente o fato de que a mão de obra predominante durante os períodos colonial e imperial no Brasil foi a escravidão. A escravidão permeou todas as atividades econômicas desenvolvidas no circuito produtivo aqui no Brasil. Você teve, por exemplo, a utilização de mão de obra escrava na agricultura comercial, no cultivo de cana-de-açúcar, no cultivo de algodão, de café, por exemplo. Tivemos também a utilização de mão de obra escrava nos árduos trabalhos da mineração. Os escravos estavam envolvidos em atividades urbanas, em atividades rurais. Tínhamos também escravos domésticos realizando uma série de tarefas nas casas de seus senhores. Tivemos também escravos urbanos que atuavam nas ruas das vilas, dos arraiais e cidades brasileiras, os chamados negros de ganho. Enfim, a escravidão esteve nas mais variadas atividades econômicas no Brasil. Entretanto, já no início do século XIX, a modalidade de trabalho escravo começou a receber grandes contestações, principalmente no continente europeu. A Inglaterra, por exemplo, a partir de 1807, começou a condenar veementemente a utilização do trabalho escravo. E olha que a Inglaterra tinha participado ativamente do comércio de escravos. Do porto de Liverpool, por exemplo, partiram vários navios negreiros. Mas agora a postura é diferente. O parlamento britânico resolveu começar a fazer uma campanha contra o tráfico negreiro. Não por meras razões humanitárias, mas principalmente por razões econômicas. Portanto, a Inglaterra, ela aboliu o trabalho escravo, nesse contexto do início do século XIX, e começou a fazer críticas contumazes ao tráfico negreiro e também à mão de obra escrava. Até porque escravo não recebe salário. Se não recebe salário, não é economicamente ativo, não compra, não é um consumidor em potencial. A Inglaterra pressionou inicialmente Portugal, durante o período colonial brasileiro, e depois de nossa independência política, a Inglaterra também exerceu pressão sobre os governos imperiais do Brasil, sinalizando pela extinção do tráfico de escravos. A Inglaterra, nesse período, século XIX, adota uma série de medidas contrárias à manutenção do tráfico negreiro. E o Brasil se vê forçado a assinar esses acordos. Mas é preciso dizer que o Brasil não cumpre esses acordos com a Inglaterra. Afinal de contas, o tráfico negreiro se constituía numa atividade econômica extremamente significativa, que gerava em torno de 1000% de lucros. Imagina isso, uma atividade que gera 1000% de lucro. É claro que é uma atividade extremamente significativa. Os escravos que eram adquiridos nos entrepostos localizados no litoral africano eram vendidos nos mercados de escravo no Brasil a peso de ouro. É claro que, com tudo isso, os traficantes de escravos, os mercadores de escravos, enriqueceram-se muito
com o tráfico negreiro. E o processo abolicionista no Brasil, ele foi lento e gradual, foi gradativo, a passos de tartaruga. Muito moroso esse processo, que acabou perdurando durante cerca de 80 anos. Então, para acabar com a escravidão em terras brasileiras, nós tivemos um processo extremamente lento, um processo muito gradual, que foi conduzido pelo parlamento brasileiro do jeito que a aristocracia, que fazia uso da mão de obra escrava, desejava. Ou seja, uma emancipação lenta e segura. Uma emancipação muito morosa. Até porque a mão de obra escrava sustentava a nossa economia durante a primeira metade do século XIX, principalmente. Mas ocorreram diversas pressões sobre o tráfico negreiro no Brasil. Nós temos, por exemplo, a pressão exercida pela Inglaterra, que faz com que o governo imperial se comprometa a acabar com o vil comércio, ou seja, com o tráfico negreiro. O governo imperial passa a analisar o fim do tráfico. Desde a época do período joanino, a Inglaterra já sinalizava a Portugal em relação ao tráfico negreiro. Com a independência do Brasil, os ingleses começaram a negociar com Dom Pedro I para que ele também desse fim a essa infâmia. E no reinado de Dom Pedro II, o longo reinado de Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889, a Inglaterra também bateu duro nessa questão, exigindo que o Brasil acabasse de vez com o tráfico negreiro. Só que isso, evidentemente, contrariava os interesses econômicos da elite escravocrata, que fazia uso dessa modalidade de trabalho. A justificativa para essas pressões inglesas sobre o tráfico negreiro, sobre a escravidão no Brasil, inicialmente seriam razões humanitárias. Só que isso é uma justificativa, é um pretexto. Na verdade, sabemos que os fatores determinantes para esta veemente crítica por parte da Inglaterra em relação ao tráfico de escravos e também a vigência da escravidão no Brasil eram razões econômicas. A Inglaterra queria desestimular o trabalho escravo no Brasil no sentido de promover uma elevação substancial no mercado consumidor brasileiro. Essa era a real intenção da Inglaterra, eram os reais fatores, os fatores preponderantes que fazem com que a Inglaterra passe a criticar cada vez mais o tráfico negreiro, a vigência da escravidão no Brasil durante o século XIX, já visando o aumento do mercado consumidor. A Inglaterra, no ano de 1845, aprovou uma importante lei, denominada Bill Aberdeen. Vamos analisar o contexto histórico em que ocorre a aprovação da referida lei. 1845, temos então meados do século XIX, gente. No ano antes, ou seja, 1844, o parlamento brasileiro havia aprovado a lei, uma lei interessante, a chamada Tarifa Alves Branco. Pois bem, essa tal Tarifa Alves Branco elevava de maneira substancial a cobrança sobre mercadorias importadas, produtos importados que entravam nas alfândegas brasileiras. Isso afeta especialmente os comerciantes ingleses, pois estes até então pagavam apenas e tão somente
15% de imposto nas alfândegas brasileiras. A partir da decretação da tarifa Alves Branco, eles passaram a pagar entre 30% e 60%. Portanto, dobrou e quadriplicou a cobrança desses impostos. É lógico que os ingleses ficaram muito irados com a aprovação dessa referida lei. E qual vai ser a represália da Inglaterra? Eles vão decretar o chamado Bill Aberdeen, 1845. Vamos explicar o que foi essa lei. Esta lei dava para a Marinha de Guerra britânica o direito de aprisionar navios negreiros no Atlântico. Com isso, os ingleses acabaram apreendendo cerca de 625 embarcações brasileiras. Cerca de 625, olha, um número expressivo, cerca de 625 embarcações brasileiras acabaram sendo aprisionadas, apreendidas pela Marinha Britânica. Esses navios conduziam escravos para o Brasil. Então a Inglaterra visava atingir a questão do tráfico negreiro para o Brasil. Mas observe com atenção este gráfico que foi extraído da obra da senzala A Colônia, de autoria da historiadora Emília Viotti da Costa, que aponta para uma elevação sistemática do número de escravos que entraram no Brasil. Veja, 1845, que é a data da decretação do Bill Aberdeen, 19.453. 1846, 50.325. 1847, mais de 56 mil escravos entraram no Brasil. 1848. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Se você gostou, se você quer continuar assistindo essa videoaula até o final, quer fazer o nosso curso completaço e super atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, convido você a acessar nosso site, o site lacconcurso.com.br. Lá tem um curso completaço para este concurso pós-edital. Olha só, meus amigos, nosso curso completaço, o investimento é apenas de 10 mensalidades de R$20, prazo de acesso de 100 dias. Durante esse período você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Nós acreditamos muito no nosso curso, acreditamos muito na nossa prestação de serviços, que ano passado e o começo desse ano, nós já lançamos 4 turmas pré-editais. Claro, com a publicação do edital, nós lançamos agora a turma pós-edital. E nós teremos, confirmado, já está disponível para vocês aí, 3 turmas pré-edital. Aliás, pós-edital. Turma 1 começa dia 21, que é o nosso personal coach. Esse personal coach é um estudo e regime de metas, na qual você vai ter todos os dias uma meta de estudos e pode ter certeza, se cumprir essas metas, lá no dia da prova, no dia 29 de maio, você estará competitivo. A turma 2 começa no dia 11/4 e a turma 3 no dia 25/4 é a nossa turma de reta final. Você pode se matricular nesse exato momento que nós já antecipamos a primeira semana de aula para vocês. Pode vir, pode estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, eu fico com Deus e espero você. Tchau, tchau. Clique like.